Olá, povo de Deus, boa noite para você. Talvez alguém diga, os três inimigos do homem, cadê os inimigos da mulher? Quando eu falo homem é no sentido de humanidade, certo? Abrange também a mulher. Abrange os jovens, abrange a humanidade como inteira, né? Como um todo. Então, quais são esses três inimigos, né? Que nos atacam de forma tão feroz e sem tréguas? Nós sabemos aquilo que os santos nos apresentam. São João da Cruz, né? Vários outros santos vão confirmando, Santo Afonso também, vários outros santos, né? E a própria Sagradas Escrituras nos apresentam esses inimigos tão ferozes, covardes e cruéis. Abraçando a Conceição, Falcão Pinheiro, boa noite. Então, os três inimigos, o demônio, o mundo e a carne. E cada um mais cruel que o outro, né? A gente poderia pegar um texto de Ricardo de São Vito e ele fala que existem três auréolas, né? Como se fossem três recompensas, três tipos de glória, entre aspas, né? No céu, para recompensar aqueles que de fato viveram o Evangelho, encarnaram na sua vida o Evangelho. Existe os mártires, existe aqueles que consagraram a sua virgindade ao Senhor, e os doutores, aqueles que ensinam, né? Com todo dom que Deus os deu de ensinar. Quando eu falo doutor, é algo muito mais profundo do que apenas pregar, né? É algo muito mais profundo. É o ensinar e convencer os corações acerca do mal também, né? E ensinando também as verdades eternas. Então, esses três tipos de auréolas, né? E vamos repetir: o martírio, o mártir, né? As virgens e os virgens e os doutores. Um abraço aí para Maísa Moraes. Então, esses três inimigos vão ser vencidos por essas três glórias, esses três tipos de pessoas, né? Os virgens vão vencer aquilo que nós vamos chamando a carne. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor cada um. Então, as virgens consagradas, que guardaram, né, com todo zelo, com todo amor, a sua castidade, vão vencendo a carne, são exemplo disso. Os mártires, que dão a vida pelo Senhor, que são capazes de morrer para não negar o Evangelho, para não negar a palavra, para não negar o que a igreja ensina, são os mártires que vencem o mundo. E temos os doutores, aqueles que ensinam e por isso tiram as pessoas do caminho do erro e dos braços do pai da mentira, que é o demônio. Tira a pessoa da heresia, de caminhar para o abismo, e esses são os doutores que vão combatendo no caso aqui, o demônio, né? Aí qual dos três tem essa glória maior? Os doutores. Por quê? Porque os doutores, tanto eles ajudam a vencer o demônio, como também, de certa forma, ajudam a vencer a carne e o mundo. E dos três inimigos da alma, qual deles é o pior? Santa Teresa de Ávila vai falar que o pior deles é aquele que está mais próximo de nós. E o que está mais próximo de nós é a nossa carne. Não é o mundo e não é o demônio que está mais próximo de nós. É a carne. A nossa inclinação, as nossas concupiscências, que nos chamam, que nos inclinam a fazer o mal. Como fala São Paulo, né? Muitas vezes, eu não faço o bem que quero, mas acabo fazendo o mal que eu não quero fazer. Então, essa briga constante do homem velho e do homem novo. E quando esse homem velho vai vencendo, nós vamos dizendo que é a carne que vai vencendo. Não é que a nossa humanidade seja ruim. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E Cristo se fez carne e habitou entre nós. Não é nesse sentido de carne que eu estou falando, ou seja, o corpo humano, porque isso é dom de Deus. Mas carne no sentido de inclinar-se e de ceder às nossas paixões vergonhosas e desordenadas. Então, Santa Teresa de Ávila fala que o mais próximo é o mais forte. Então, o mais próximo é a carne.
depois o mais próximo se torna o mundo e depois o demônio. E o demônio é o terceiro, então ele não é o mais forte, pelo menos a priori, a princípio, né? Mas o demônio se torna o pior porque ele usa como aliado a carne e ele usa como aliado o mundo ao favor dele, para nos derrubar. Ele usa esses dois aliados e acaba de alguma forma sendo também mais forte que esses dois. O sistema do mundo e a nossa inclinação para o mal, ele vai usando isso para que a gente escorregue, né? Para nos derrubar, para tentar nos passar uma rasteira. Então os demônios vão usando isso a favor deles. Então a gente também não pode confundir mundo com o planeta Terra. Não é isso. Deus criou e Deus viu que tudo era bom. Então, não é isso que Deus está falando, porque João 3,16 fala: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não é esse mundo. Também não é o mundo cada pessoa. É aquilo que o sistema mundano vai fazendo, tipo a corrupção, a imoralidade, a pornografia, a mentira, a fofoca, o passar a perna no outro, o viver em orgias. Então, esse sistema mundano que se reflete nas pessoas é que é esse mundo que vai nos seduzindo. Então, isso vai, muitas vezes, derrubando a nossa vida espiritual. Então, repetindo, os três inimigos: a carne, o mundo e o demônio. O mais forte dele é a carne, que não é o corpo humano. Boa noite a Rose, Deus abençoe. E o mundo, que não é as pessoas somente, não é isso, e não é o planeta Terra, mas o mundo no sentido de sistema mundano, nesse sentido. E, novamente repito, o demônio é o último, é o mais fraco, mas se torna mais forte porque ele usa a carne e usa o mundo ao favor dele, certo? Para nos derrubar. Santo Afonso vai falar o seguinte, vou ler aqui um pouquinho para você. Primeiro eu vou falar sobre o demônio, certo? Um pouquinho. São muitos os que começam bom, mas poucos os que perseveram. Nota São Jerônimo. Bons foram os começos de Saul, Judas e Tertuliano. Mas o seu fim foi mau, porque não perseveraram no bem. Ora, continua o mesmo santo, São Jerônimo. Nos cristãos é ao fim que se atende e não aos começos. Ou seja, a gente muitas vezes começa bem. Ou seja, começar é para todos. Perseverar é para os santos. E nós somos chamados, e Deus nos agracia com este dom da santidade. É uma luta diária, é um combate constante, né? Mas precisamos perseverar. Não se contenta o Senhor com a vida bem começada, quer que também o fim seja bom. É o fim que obtém a recompensa. Só a perseverança será coroada. Diz igualmente São Boaventura, São Lourenço, São Justiniano, chama-lhe a porta do céu, chama a perseverança de porta do céu. Como entrar, pois, no céu, se não se souber encontrar a porta? Que é a perseverança, né? Meu irmão, tu ao presente deixaste o pecado e tens confiança fundada de haver obtido perdão, e devemos ter. Estás, pois, na amizade de Deus, mas lembra-te que ainda não estás salvo. Quando estarás? Quando tiveres perseverado até o fim. Será salvo quem perseverar até o fim, diz Jesus Cristo. Começaste a ter uma vida santa, agradece-o ao Senhor, mas escuta este aviso de São Bernardo: a recompensa do céu aos que começam, ela é prometida, e depois os que perseveram até o fim são os únicos a quem é dada.
Ou seja, para quem começa tem a promessa de salvação. Mas para quem persevera até o fim, isso se cumpre, essa promessa. Um abraço aí para o José Félix, né, que está compartilhando o vídeo. Você que está assistindo, compartilhe também e evangelize. Continuando a respeito disso. Não basta correr para a baliza, é necessário atingi-la, segundo a expressão do apóstolo. Correi de modo que consigais a palma. 1 Coríntios 9, 24, ou seja, o prêmio, né, a vitória. Lançaste, pois, a mão no arado, no caminho, começastes a viver cristamente, mas agora, mais que nunca, deveis temer e tremer. Trabalhai na vossa salvação, com temor e tremor, diz São Paulo, em Filipenses 2, 12. E por quê? Porque se retrocedeis, se olhais para trás, se voltais ao mau caminho, Deus vos excluirá do paraíso. Porque Deus respeita a nossa liberdade, né? Deus não vai nos obrigar a sermos salvos. Ele quer. Ele envia sua graça todo dia. Ele nos capacita. Ele nos ajuda. Mas ele não nos obriga. Aquele que, tendo lançado a mão ao arado, olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Pela graça de Deus, evitais agora as más ocasiões. Frequentais os sacramentos. Fazeis meditação todos os dias. Felizes de vós, se prosseguirdes nesse caminho, e se quando Jesus Cristo vier e a julgar-vos, vos encontrar ainda fiel na vossa regra. Porque agora vos aplicais ao serviço a Deus. Não imagineis que já passou para vós o tempo das provações, pelo menos das mais duras. Escutai o que diz o Espírito Santo. Meu filho, visto que te decidirdes a servir a Deus, conserva-te firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a tentação, para a provação. Eclesiástico 2:1. Continuando aqui, né? Quando o demônio é expulso de uma alma, não encontra repouso, e faz todos os esforços para reentrar nela. Para reentrar, melhor dizendo, entrar novamente. Recorre até a demônios auxiliares. E se é bem sucedido, a ruína do homem que outrora tinha os demônios e se livrou deles, a ruína daquela alma será muito mais funesta que a primeira. Examinai, pois, atentamente quais as armas com que deveis prevenir-vos para resistirdes a esses inimigos e manter-vos na graça de Deus. Contra o demônio não há outro meio de defesa senão a oração. Conforme nota São Paulo, não é contra homens fracos como nós que temos a combater, mas contra os príncipes do inferno, ou seja, os demônios. Na luta que temos a sustentar, os nossos adversários não são de carne e sangue, mas príncipes e potestades. Efésios 6, versículo 12, que fala da armadura do cristão, né? Você pode ler todo depois. O fim do apóstolo é convencer-nos da nossa fraqueza em presença de tão poderosos inimigos, e por isso mesmo da necessidade em que estamos da assistência divina. Com ela, nada nos é impossível. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Assim dizia o apóstolo, assim deve dizer cada um de nós. Essas graças, porém, Deus só as concede nos que lhe pedem. Pedi e recebereis. João 16:24. Não nos fiemos, pois, das nossas forças. Não nos confiemos nas nossas decisões. A gente não pode confiar demais em nós mesmos, né? Às vezes nós achamos que temos força. Eu vou para aquela festa, eu vou para aquele lugar porque eu já me libertei, o demônio não me derruba mais, eu sou uma pessoa vigilante, eu sou uma pessoa madura, eu sou uma pessoa responsável. Isso aí não me atrai mais não. E a gente se coloca em situação de perigo. Daí o demônio passa a rasteira na pessoa, né?
Tal deve ser a nossa conduta, sobretudo nas tentações contra a castidade, porque são as mais terríveis de todas para nós, e as mais fecundas em vitórias para o espírito maligno. Abandonados apenas às nossas forças, não poderemos permanecer fiéis à castidade. Este dom devemos esperá-lo de Deus, conforme as palavras de Salomão. Convicto da minha incapacidade para conquistar este grande bem, se Deus não me desse, recorri ao Senhor e supliquei-lhe. Sabedoria 8:21. Assim, pois, desde que as tentações se façam sentir, é necessário recorrer sem demora a Jesus Cristo e a sua Divina Mãe, invocando com frequência os seus nomes santíssimos. Quem assim o fizer vencerá. Quem o não fizer estará perdido. Ou melhor, está perdido. Como vencer o demônio também, né? Aqui foi dando duas grandes armas. Invocar sempre o nome de Jesus e de Maria, a presença da Mãe Santíssima. Também pedir, né, a graça ao Senhor para vencer as tentações. A oração constante são algumas das armas. Também os sacramentais, né? A água benta, a oração do Santo Terço, a confissão frequente. Tudo isso nos ajuda no caminho de santidade. Agora vamos para o outro inimigo. Um abraço aí, meu irmão. Deus te abençoe. É necessário resistir ao mundo. Vejamos agora como é necessário vencer o mundo. É um inimigo terrível, o demônio. Mas o mundo é ainda mais para se temer. Não alcançaria o demônio tantas vitórias se não tivesse ao seu serviço o mundo e as pessoas de má vida, que se designam sob o nome do mundo. Ou seja, o mundo seria o que as pessoas de má vida, que escolhem o pecado, escolhem o mal como estilo de vida, né? Por isso o Redentor nos põe de sobreaviso, não menos contra o demônio que contra os homens. Acautelai-vos dos homens, dizia a seus discípulos. Mateus 10:17. De fato, por vezes o homem é pior que os próprios demônios. Não sempre, né? Mas por vezes os homens se tornam piores do que os próprios demônios. Estes, ou seja, os demônios, ao menos fogem quando ouvem orar e invocar os nomes santíssimos de Jesus e Maria. Abraçando nossa amiga aí Marcos Pimenta e a Milena também, né? Ou seja, o demônio foge, né? Ao ouvir a oração, a invocarmos o nome de Jesus e de Maria já, ele vai falar o seguinte, né? O Santo Afonso. Recorrei às mesmas armas contra os homens depravados, às suas solicitações artificiosas, oponde alguma palavra inspirada pela fé, longe de fugirem, eles vos estarão com mais força. Vos cobrirão de ridículo, vos cobrirão de calúnias, e vão dizer que você é fraco, que tem um espírito ultrapassado. Ou seja, o que Santo Afonso está dizendo? Que há pessoas que são tão cheias do mal, que quando nós chamamos essas pessoas para rezarem, falamos de Deus, elas blasfemam mais ainda, né? A falta de outros argumentos hão de lançar-nos em rosto que sois um hipócrita. Ou seja, tem pessoas que quando nós vamos evangelizar, vai ficar jogando na nossa cara que nós não vivemos aquilo, que nós não somos ninguém para estar falando de Deus para ela. E há almas fracas que se acovardam diante desses escárnios. Ou seja, tem pessoas que anunciam o Evangelho, começam a caminhada com Deus, mas quando as pessoas começam a debochar, começam a criticar, a perseguir, elas começam a cair nessa armadilha dos partidários de Lúcifer, dos partidários do demônio, né? Aqueles que são secretários do mal. Desenganai-vos, pois, irmão meu, se vos resolvei a passar uma vida virtuosa, infalivelmente, vos vereis exposto às zombarias, a desprezos dos maus.
Os ímpios, os homens maus, têm horror aos que seguem o caminho do bem. Provérbios 29, versículo 27. O que vive mal não pode encarar quem vive bem. Por quê? Porque a sua vida é para ele uma repreensão contínua. Ou seja, quem vive bem, quem vive na luz, quem vive na graça de Deus, ou atrai as pessoas que desejam viver, ou aquelas pessoas que não desejam viver em santidade, mudar de vida, elas criam nojo, uma raiva, e elas sentem um desejo de perseguir, de caluniar, de falar um monte de coisa, né, contra essa pessoa. Porque a sua vida é para ele uma repreensão contínua. Quereria que todos limitassem, ou seja, os maus querem que todos imitem ele da maldade, né, para eles se sentirem aliviados. Quem quer servir a Deus deve olhar como inevitável a perseguição da parte do mundo. O apóstolo diz: todos aqueles que querem viver piamente em Jesus Cristo hão de sofrer perseguição. 2 Timóteo 3,12. Tal foi a sorte de todos os santos, de todos os apóstolos, de todos que serviam ao Senhor e servem. Contra isso nenhum remédio existe. São as máximas de Jesus Cristo que nos apontam isso. Nós podemos conferir também o que fala o apóstolo: a sabedoria do mundo é loucura aos olhos de Deus. 1 Coríntios 3, 19. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19. Por sua vez, o mundo só vê loucura em tudo quanto é objeto da estima de Jesus. Ou seja, aquilo que Jesus aprova, o mundo reprova. Aquilo que Jesus ama, o mundo odeia. Aquilo que Jesus vê como algo que é o bem, o mundo vê como desprezível e mal. Então, um pouquinho sobre as questões em relação ao mundo, né? Uma vez o Senhor falou para Santa Brígida: na prática da virtude, lhe dizia, se sofrem com paciência e coragem as primeiras picaduras dos espinhos, em breve se veem os espinhos cheios de rosas. Ou seja, na vida com Deus, quando nós começamos a sofrer e nós temos paciência, depois nós veremos os frutos da graça de Deus de forma abundante em nossas vidas, que aqui é representado pelas rosas, né? Então esse foi o segundo inimigo. E o terceiro, a carne, né? O terceiro inimigo é o mais pérfido de todos. Os inimigos da nossa salvação, que é a carne, quais são os meios para combater? O primeiro é a oração. Dela nós já falamos, né, um pouquinho antes. O segundo, que agora queremos expor, é a fuga das ocasiões. Como é que você vai fazer para vencer a sua carne e eu vou fazer para vencer a minha carne? Está aqui Santo Afonso, os outros santos nos ensinando. Compartilhe, meu irmão, esse link para que outras pessoas possam aprender. O demônio não quer que esse link, né, seja compartilhado. As pessoas do mundo não querem também isso. E a nossa carne não quer compartilhar. Então vamos contrariá-la e vamos compartilhar. Porque as pessoas precisam combater o bom combate. Então compartilhe e evangelize. No sentir de São Bernardino de Sena, entre todas as regras de conduta que o Divino Mestre nos ditou, é esta mais importante, e como que o fundamento da vida cristã. Dali está a confissão arrancada ao demônio, por virtude dos exorcismos, que nenhum sermão o desgostava tanto como o que tinha por objeto a fuga das ocasiões. O que está dizendo aqui São Bernardino de Sena? Que em um certo exorcismo, onde uma pessoa estava possuída, e o padre, que era o exorcista, obrigou o demônio a falar, o que mais desagradava a ele, ele falou o seguinte: o que mais me desagrada é a pregação, é a homilia que ensina as pessoas a fugirem da ocasião do pecado. É isso que eu mais odeio, o que eu mais tenho raiva. Não é sem razão. Não se importa o demônio com as nossas resoluções, decisões e promessas de um pecador convertido, mas que não deixa a ocasião. Ou seja, a gente fala assim: eu não vou cair mais nesse pecado, eu não vou fazer nunca mais. Mas nós não deixamos a ocasião daquele pecado. Tipo, eu bebo e eu tenho um vício da bebida, eu deixei de beber, bebida alcoólica, mas eu vivo passando perto dos bares, eu vivo ligando para os amigos que me convidam para beber, eu não estou fugindo da ocasião. Eu tenho um pecado contra a castidade, um exemplo.
Aí eu fico olhando coisas que não devo no Facebook, olhando coisas que eu não devo em filmes, em novelas. Eu fico conversa sobre os meus desejos, sobre as minhas paixões, sobre o anseio da minha carne. Então eu estou dando força para que o pecado me derrube. Então é preciso muita atenção a isso, né? Nós temos que fugir da ocasião do pecado e não darmos trela para ele. Sobretudo, em matéria de prazeres sensuais, a ocasião é como um véu lançado diante dos olhos da alma. Sob a sua influência maligna, perdem-se de vista as resoluções tomadas. Ou seja, eu me decidi em nunca mais fazer isso. Mas quando a gente está perto de uma ocasião sensual, em especial as tentações contra a nossa castidade, a gente esquece de tudo que prometeu a Deus. Esquece até de Deus às vezes, né? As luzes recebidas, as verdades eternas, numa palavra, a pessoa se torna cego diante da tentação contra a castidade muitas vezes, né? Assim se explica a queda de nossos primeiros pais. Tinha-lhes Deus proibido não só que não comessem do fruto vedado, mas que nem sequer o tocassem com a mão. Eva sabia-o. Deus, dizia ela a serpente, né? Deus proibiu-nos de comer dele e de o tocar. Gênesis 3:3. Mas a imprudente começou olhando o fruto, depois tomou na mão e depois comeu. Olhou, depois tocou no fruto e depois comeu. Ela foi dando consentimento à tentação, foi progredindo. Ela deu ouvido, né? Com a tentação nós nunca devemos conversar. Devemos combater a tentação com a oração e não conversar com o tentador. Sempre ele vai nos derrubar se nós formos querer usar só as nossas forças. Quem ama o perigo perecerá nele, diz o sábio. Eclesiástico 3:27. Quem ama o perigo quer dizer que se lança nele por sua vontade. São Pedro nos previne que o demônio, nosso inimigo, é como o leão que anda rugindo em volta, à procura de presa para devorar. 1 Pedro 5:8. Saiu Lázaro do sepulcro ligado de pés e mãos. Ou seja, quando Lázaro, né? Jesus ressuscita Lázaro, mas quando ele sai do sepulcro, ele sai com os pés e também as mãos amarradas. E até Jesus fala, né? Que devem desatar Lázaro, né? Ele fala isso, né? Ressuscitado assim, observa Guerique. Morreu segunda vez. O que esse autor quer dizer? É muito para lamentar um pecador que sai do sepulcro, dos seus vícios, sem quebrar os laços das ocasiões pecaminosas. Ressuscitado que seja, não deixará de morrer de novo. Ou seja, eu cometo um pecado grave, pecado mortal, vou me confessar. Mas eu não fujo da ocasião, eu não procuro me afastar das ocasiões, das amizades, dos lugares, das coisas que me fazem cair naquele pecado. Então eu estou morrendo novamente. Eu estou procurando novamente a morte. Quem, pois, quer salvar-se, tem de renunciar não só ao pecado, mas à ocasião de pecar. Por exemplo, a uma companhia, a uma casa, a uma amizade. Agora direis vós: mudei de vida, já não tenho má intenção, nem mesmo tentação ao ver tal pessoa. Conta-se que na Mauritânia, uns ursos que vão à caça de macacos, né? Conta-se que lá na Mauritânia, né, tem uns ursos que vão caçar os macacos, né? Quando estes os macacos pressentem que tem uns ursos vindo caçá-los, né? Eles sobem nas árvores e escapam dos ursos. E o que é que os ursos fazem então? Com a manha, né? Eles se deitam debaixo das árvores, se fingem de mortos, e apenas os macacos, quando eles descem, porque acham que os ursos estão mortos, os ursos aproveitam e partem ele ao meio e devoram o macaco. Então, o que Santo Afonso vai explicar? Um abraço aí para a Alba, também para o Paulo, né? Que Deus abençoe. Tal é o artifício que o demônio usa.
ele representa a tentação como se estivera morta. E se então se desce a árvore, quer dizer, se então a pessoa acha que não vai mais cair naquele pecado, tipo o macaco, né? Acha que o urso está morto. E às vezes nós achamos, não, isso aqui está morto dentro de mim. Isso aqui eu não cometo mais pecado. Isso aqui eu nunca mais vou fazer, que eu não sou doido nem doida. Mas quando você pensa que não vai mais cometer e você dá ocasião para aquilo, você cai novamente no pecado. Isso é em relação a qualquer pecado, não só em relação ao pecado contra a castidade, né? Então cuidado com os ursos, né? Eles estão só dormindo, eles não estão mortos. Ó, quantas pobres almas que praticavam a oração, frequentavam a sagrada comunhão e se podiam chamar santas, se tornaram presas do inferno, porque se colocaram diante da ocasião do pecado. Fala-se na história eclesiástica de uma mulher muito virtuosa, uma dama, que se aplicava a enterrar, a dar sepultura aos mártires que morriam por amor a Jesus. Uma mulher muito santa, né? Um dia, assim, matavam, nesse tempo era o tempo de muitos mártires, né? Que matavam muitos cristãos, como ainda hoje é, né? Mas naquele tempo mais intenso ainda. Hoje, por ano, matam 150 mil cristãos, né? Isso não é noticiado na mídia. Mídia maligna que esconde isso, né? Então, o que acontece? Essa mulher, ela sepultava os mártires, porque ficava tudo jogado assim ao chão, né? Os cristãos mortos. E uma vez ela encontrou um homem que ainda respirava. Ela levou para casa e conseguiu que ele se restabelecesse. Mas o que foi que aconteceu depois? Colocados na ocasião os dois santos, ou seja, aquele homem era um grande santo. Até ele preferiu morrer do que negar Jesus, mas ele não ficou morto. E os bandidos não perceberam que ele não estava morto, né? Então deixaram ele lá achando que estava morto. E aquela mulher era uma mulher muito santa e piedosa, de oração. E ela levou ele para casa para cuidar dele, porque ele estava respirando ainda. E colocados na ocasião, os dois santos, como então se podiam chamar, era conhecido como isso, né? Primeiro perderam a graça de Deus e depois a fé. Perderam a graça de Deus, ou seja, eles caíram em pecado e tiveram intimidade um com o outro. Duas pessoas muito piedosas, conhecidas como santos. Claro que não tinham chegado no grau de santidade lá no auge, assim, né? Mas sem dúvida devem ser pessoas muito piedosas, como fala o texto. E eles perderam a graça de Deus, cometeram o pecado mortal e depois perderam a fé. Olha que terrível. A gente fala, não, eu vou namorar com alguém que não tem fé, que não vive a castidade, que não... Mas é uma pessoa legal. Entrar nessa mesma ocasião. Porque no lugar de você estar ajudando essa pessoa, você está atrapalhando a vida dela. Você tem como amigo ajudar essa pessoa a viver a castidade. Ajudar mesmo. No mais profundo da palavra ajudar. Futuramente, se Deus tiver um plano para vocês, pode acontecer. Mas ela tem que entender que a meta dela é o céu. Não é você. Tanto faz ser o homem como a mulher. Essa orientação, né? Um homem e uma mulher tem que procurar os dois ir encaminhando-se para o céu. Não é buscar a felicidade no outro. É Deus que é a felicidade. E um namoro sem castidade é um namoro infeliz, porco, né? Destruidor. Isaías mandou o Senhor que pregasse... A Isaías, né, o profeta Isaías, mandou o Senhor que pregasse que todo homem é apenas erva seca. Levanta a tua voz e dize, toda carne é feno. Isaías 40, versículo 6. Comentando este texto, São João Crisóstomo pergunta se o feno pode deixar de arder, desde que se lance no fogo. Aproximai a chama do feno, e atrevei-vos a dizer que ele se não consumirá, ou seja, você tem uma palha, aí você coloca ela perto do fogo, você vai dizer que ela não vai queimar. Você tem uma fraqueza, e você convive com pessoas que têm a mesma fraqueza, vai para a ocasião de pecado, alimenta a sua carne, você acha que não vai cair? Não é inocência não, é burrice, né?
São Cipriano fala do mesmo modo. É impossível estar no meio das chamas e não arder. O profeta compara a nossa força à de uma estopa lançada no fogo. Será igual à força a da estopa reduzida a cinzas. Isaías 1:31. Por sua vez, nota Salomão, seria uma loucura pretender evitar os efeitos do fogo caminhando sobre o braseiro. Acaso pode um homem caminhar sobre carvões acesos sem queimar os pés? Provérbios 6:27 faz essa pergunta, né? Não seria a menor loucura lançar-se voluntariamente na ocasião, com esperança de não sucumbir. Vou para aquela festa, eu tô livre já, não vou ficar com ninguém. Aquela festa, aquela banda que eu gosto bem mundana, é se jogar no fogo, né? Pode se queimar. Conforme o aviso do sábio, pois é necessário fugir da ocasião, como se foge à vista de uma serpente. Eclesiástico 21, versículo 2. Foge-se para evitar não só a mordedura e o contato com a serpente, mas até a aproximação. Nota o ifrade. Direis ainda, os meus interesses exigem que frequente aquela casa, que mantenha aquelas relações de amizade. Nada importa isso. Como vedes, aquela casa é para vós, segundo a expressão do sábio, o caminho do inferno. Provérbios 7:27. Nada importa isso. Como vedes, aquela casa é para vós, segundo a expressão do sábio, o caminho do inferno. Provérbios 7:27. Se quereis salvar-vos, é necessário que deixeis esse caminho, custe o que custar. Se quereis salvar-vos, é necessário que deixeis esse caminho, custe o que custar. São Tomás de Aquino fala, né, que a verdade tem poucos amigos. Às vezes nós queremos ter amigos com a mentira. Isso não é amizade. É loucura, é uma falsa amizade, né? Se o vosso olho direito vos for ocasião de ruína eterna, devereis arrancá-lo e arremessá-lo para longe de vós. Se o vosso olho direito vos escandalizar, diz o Senhor, arrancai-o e lançai-o para longe de vós. Mateus 5:29. Notai estas palavras, lançai-o para longe de vós, não aos pés, mas para longe de vós. Quer dizer que é necessário afastar com rigor toda ocasião de pecado. Segundo São Francisco de Assis, uma é a tática do tentador com os libertinos, com aqueles que já estão na vida todo perdidos, né? Entregue ao pecado, à imoralidade, à orgia, tudo que não presta. Outra é a tática do demônio com as pessoas que têm uma vida espiritual e ao serviço de Deus. Com essas pessoas que têm uma vida espiritual, o demônio não emprega, a princípio, ataques violentos. Ele começa por prendê-las com um fio. E São João da Cruz vai falar, né, que o passarinho, se ele estiver amarrado num fio bem fininho ou numa corda, ambas as coisas vão impedir que ele voe. Seja um pecado leve ou mortal, impede que a pessoa ao seu livre voo, né? Se a pessoa está presa àquele pecado. Então o demônio, para a pessoa que já tem caminhada com Deus, ele começa com um fio, depois com uma corda maior, um cordel, depois com uma corda, e assim ele vai arrastando aquela pessoa para pecar. Quem, pois, quer escapar ao perigo, deve desde o princípio quebrar todos os fios, seja um fio bem fininho, igual aqueles que a gente usa para costurar, né? Tem que quebrar logo as ocasiões do pecado. Isto é, renunciar a todas as ocasiões, tais como amabilidades presentes, correspondências e coisas semelhantes, ou seja, mensagens no WhatsApp onde eu fico seduzindo o outro. Tem gente que tem namorado e fica com conversinha com outras pessoas, dando indireta. Você está ajudando a pessoa a cair no pecado e você está sendo Satanás na vida da pessoa. Como fala o Evangelho de hoje, né? Jesus repreendendo Pedro. Afasta-te de mim, Satanás. Ou então a palavra que é usada, para trás de mim, Satanás. Vai para trás, Satanás. Afasta, vai para trás. Porque Pedro estava querendo se colocar na frente de Cristo. À frente. Ele não estava com o coração de discípulo.
que segue Jesus, que obedece, mas estava querendo mandar em Jesus e tomar a frente de Jesus. Então Jesus fala, vai para trás, o teu lugar de discípulo. Mas Pedro fisicamente já estava atrás. O que estava à frente era o coração de Pedro. Era um coração opositor. Ele estava se opondo ao plano de Deus na vida de Jesus. E a palavra opositor quer dizer Satanás. Satanás quer dizer opositor. Aqueles que se opõem a Deus, né? Então é preciso ter cuidado. Porque muitas vezes eu sou Satanás na vida de alguém. Você pode ser Satanás na vida de outra pessoa. Que se opõe ao que Deus quer fazer na vida dela. E às vezes a gente acha que está fazendo bem. Como Pedro chamou Jesus lá pro ladinho e começou a aconselhar. E achando que era um conselho bom. Mas era pensamento meramente da carne dele. Meramente dos homens. Conjecturas. Era um pensamento de Satanás. Era uma pedra de tropeço. Isso não anula o evangelho de domingo passado. Que Jesus confia a Pedro o poder de ligar e desligar. Ali confirmando a igreja, né? E a gente fala, olha aí o que Jesus fez com Pedro, então como é que a igreja é edificada sobre Pedro e tarará, e começa a discussão, né? Meu irmão, o que o Papa liga e desliga é em relação à fé e à moral. Quando a igreja fala que o Papa é infalível, não quer dizer que ele é impecável. Porque o primeiro Papa pecou e todos os Papas pecaram. Todos. Então não é que a igreja diga o Papa não peca. Está dizendo o seguinte, que o Papa tem autoridade do que ele ligar de forma moral, como um dogma, ficar ligado no céu. Porque Deus deu essa autoridade. Deu essa chave, né? Não disse que ele não iria pecar. E é tanto que depois que ele peca, negando Jesus 3 vezes, lá em João 21, Jesus confirma o pastoreio de Pedro. Então vamos parar de pensar tão pequeno, né? Continuando. Segundo São Francisco de Assis, que aqui eu já li, né? A questão das táticas do demônio. Continuando. Interaja, galera. Nossa amiga Alba aí. Deus abençoe, irmão. Obrigado pelas palavras. Um abraço aí para sua família. O que vai falando aqui? Uma pessoa dominada de um hábito impuro não deve contentar-se com evitar as ocasiões próximas, senão evitar também as remotas, senão ela vai cair no pecado. Em resumo, quem está deveras decidido a salvar-se deve renovar sempre a decisão de não mais se separar de Deus. Para isso, é necessário que tenha sem cessar na boca esta máxima dos santos: antes perder tudo que perder a Deus. Não basta, porém, a decisão, a resolução de não perder a Deus. É indispensável empregar os meios para evitar esta desgraça. O primeiro é a fuga das ocasiões, de que acabamos de falar. O segundo é a frequência dos sacramentos, da confissão e da Sagrada Comunhão. Não pode a imundície reinar numa casa que é varrida muitas vezes. Então a confissão e a Eucaristia é essa forma de varrer essa casa, né, que somos nós, o templo de Deus. Não pode a imundície reinar numa casa que é varrida muitas vezes. A confissão frequente mantém a alma em estado de pureza e alcança-lhe não só a remissão dos pecados, mas ainda os socorros necessários para resistir à tentação. Ou seja, uma confissão bem feita, onde eu faço o exame de consciência, me arrependo, faço o propósito de não cair mais, né? Não escondo nenhum pecado na confissão. Ela não somente me faz ser perdoado, eu não sou somente absolvido, mas eu ganho forças para lutar contra as tentações que virão e para resistir. Pela sua vez, a Sagrada Comunhão é chamada o pão do céu. Assim como o corpo não pode viver sem o alimento da terra, também a alma não pode viver sem o alimento do céu. Se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. João 6,54. Pelo contrário, é prometida a vida eterna a quem come muitas vezes o pão divino. Quem comer deste pão viverá eternamente.
João 6, versículo 52. O terceiro meio, aí continuando, né? O Concílio de Trento chama a comunhão de antídoto, que nos livra das faltas veniais e nos preserva dos pecados mortais. Nos livra das faltas veniais e nos preserva dos pecados mortais. A Eucaristia, né? Fala o Concílio de Trento. O terceiro meio é a meditação ou a oração mental, para vencer as tentações contra a carne, né? Lembra-te dos teus últimos fins, dos teus fins últimos, e não pecarás jamais. Eclesiástico 7:40. Quem não perde de vista as verdades eternas, ou seja, o céu, o inferno, né? O juízo final, o juízo particular, o dia da morte. Não tem como viver caindo nesses pecados, né? Quando a gente medita sobre o céu, sobre o inferno, sobre a nossa morte, sobre o juízo final e o juízo particular. Na meditação, Deus nos ilumina. Aproximai-vos dele e sereis iluminados. Salmo 33, versículo 6. Nela nos fala, nos ensina o que temos a evitar, ou seja, a meditação, né? E a pôr em prática tudo aquilo. Hei de conduzi-lo à solidão e falar ao seu coração. Oséias 2, versículo 14. É também a meditação a fornalha ditosa, em que se acende a chama do amor divino. A meditação ateia fogo ao nosso coração. Salmo 38, versículo 4. Então tudo isso é necessário para a gente combater, que é um pouquinho das armas para o combate. Deus abençoe e boa noite.